Olha, é difícil, hein? Difícil as coisas que vocês me fazem passar por causa desse canal de vídeos. Difícil aguentar o São Paulo jogando o futebol que jogou. E o que é pior, né? Eu que estava otimista por causa do primeiro jogo contra o Sport, dizendo, relativizando, passando pano, afirmando que não foi tão ruim assim, afinal de contas, empatar com o Sport em casa é duro perder 2 pontos, mas pelo menos o time brigou, teve chances, o Caleri perdeu um pênalti, mas olha, que jogo horroroso foi Tadieres e São Paulo pela primeira rodada da Copa Libertadores 2025. Horroroso, terrível para os dois lados. Foi muito mais brigado do que jogado. Sabe? Quando o cara do Tadieres entra e toma cartão amarelo com menos de 15 segundos que ele entra em campo, a gente sabe que o jogo está muito mais para um tratado de MMA do que qualquer outra coisa. Os dois times jogaram mal. Foi um jogo dificílimo para assistir. E o São Paulo ganhar esse jogo, é claro que a gente tem que levar em consideração os 3 pontos conquistados, temos que levar em consideração a vitória fora de casa, mas quando você tem problemas nas internas, porque, segundo a transmissão da ESPN, o Luciano ficou no banco por problemas de indisciplina. Aí entra o Ferreirinha, e eu acho que o Ferreirinha até que jogou bem. Ele deu muita movimentação para o lado esquerdo do São Paulo, ele colocou velocidade para esse lado esquerdo do ataque tricolor, uma velocidade que talvez o Luciano não tivesse condição ou capacidade de oferecer. Esse é o lado bom da vitória do São Paulo e do pouco futebol que o São Paulo apresentou. Tem que dizer que foi pouco futebol, porque o único chute a gol que o São Paulo deu não foi chute. Quer dizer, foi a finalização do Calleri, só que como o Oscar estava impedido, o gol foi anulado. O Oscar também que retorna ao time fora de timing, não fez um grande jogo, não foi um bom jogo do meia São Paulino, e o Zubeldi achava que a volta do Oscar poderia dar ritmo ao meio-campo e ao ataque do São Paulo. Não foi o que aconteceu. Não foi o que aconteceu. Jogo muito aberto pelas pontas, pelas laterais, principalmente do lado esquerdo, e de novo, muito em função da velocidade do Ferreirinha, pouca criatividade do lado direito, poucas bolas chegando ao meio-campo para o Oscar agilizar as jogadas, muito por conta também da marcação do Tadjeres, que estava em cima dele, o que também a gente deve levar em consideração. Agora, como é fraquinho esse time do Tadjeres, né? Como é fraco. Dos argentinos, acho que é o mais fraco que está na Libertadores. E mesmo assim, mesmo com um estádio que não estava lotado, apesar de que a transmissão a narração do Fernando Nardini diz que era um ambiente hostil. Nardini, já enfrentamos ambientes piores, né? Vamos combinar que o torcedor São Paulino sabe que existem ambientes piores que o São Paulo já enfrentou na Libertadores. Então, o que a gente pode extrair dessa experiência horrorosa? Eu juro que eu quase dormi durante o jogo. Deu sono em alguns momentos. Insisto, foi muito mais uma bateção, uma troca de socos e pontapés no meio-campo do que efetivamente jogo de futebol. No segundo tempo, melhorou para os dois times, inclusive para o fraco Tadjeres, que avançou, se interessou pelo jogo, decidiu investir um pouco mais, teve algumas chances de gol até que bem interessantes, mas não tinha competência. Se de repente o Tadjeres tivesse atacantes melhores, tivesse uma maior qualidade técnica no ataque, quem sabe até pudesse fazer algum gol, algo que seria bem problemático para o São Paulo, porque, sinceramente, é um jogo realmente vencível. Era só uma questão de forçar um pouco e ter um pouco mais de cuidado em finalizações. E no final das contas, vamos ser bem sinceros, torcedor São Paulino, o São Paulo não marcou um gol, ele achou um gol. Aquela bola rebatida, mal rebatida do zagueiro do time adversário, que sobra no pé do jogador São Paulino e ele chuta de fora da área e marca o gol. Claro que isso vem de uma jogada construída pelo lado direito e não pelo lado esquerdo, contrariando a lógica do jogo
que tendia para a construção de jogadas pelo lado esquerdo do campo, e aí a bola sobra e o São Paulo marca 1-0, e esse é o placar final da partida, apesar das boas chances que o Tadieres teve. E aí, de novo, o Zubeldia acaba colocando... Tem um garoto, eu não me lembro o nome dele, mas tem um garoto que... O mesmo cara que entrou no Sport, nos acréscimos dos acréscimos, ele entrou de novo agora na Bacia das Almas para a partida, para jogar o final do segundo tempo. E esse seria o motivo pelo qual os torcedores têm mais bronca do Zubeldia nesse momento. E dou razão, tá? Dou razão para os torcedores, porque o grande problema mesmo do Zubeldia é as substituições. Não sei o que rolou com o Luciano, não sabemos, pelo menos até o momento que eu estou gravando esse vídeo. E 23h33 do dia 2 de abril, logo após o jogo, tanto que eu vou fazer esse vídeo com edição rápida, já vou publicar, mas não sabemos o que aconteceu com o Luciano para ele começar o jogo no banco. Mas, de novo, não foi tão ruim assim o Luciano não começar jogando. Pelo menos eu vi coisas boas do senhor Ferreirinha. Mas, enfim, não é o São Paulo que me agrada. Não é o São Paulo que agrada ao torcedor. Mas eu sempre penso que poderia ser pior. Levando em consideração que até o momento que eu estava assistindo o jogo, porque pelo menos não foi informado qual foi o resultado final, mas o Botafogo estava perdendo o seu jogo de estreia. E nas outras competições da Conmebol, nem preciso falar o que aconteceu com o Corinthians, quero assistir esse jogo para, de repente, comentar alguma coisa. E levando em consideração que a primeira rodada de estreia de qualquer campeonato é sempre muito complicado, vencer fora de casa é um bom negócio. Mesmo apresentando um futebol horroroso, num jogo tecnicamente muito fraco, que tinha muito mais vontade de briga do que qualidade técnica. Mas são 3 pontos. Poderia ser pior, poderia ser um empate. São Paulo flertou com um empate contra um time que era realmente tecnicamente inferior, mas conseguiu vencer. Eu sinto que eu gostaria de reclamar, mas eu não consigo, porque se eu começar a reclamar demais, vai ter gente que vai dizer, bom, mas pelo menos ganhou, né? Poderia ser que nem certos times da capital paulista, lá para os lados de Itaquera, que perdem no jogo da Sul-Americana em casa. Sim, eu sinto que eu vou ter que falar sobre isso em algum momento no futuro, em um outro vídeo. Eu só espero que o Zubeldia, os jogadores do São Paulo, que todos os envolvidos consigam extrair as boas lições do jogo de hoje e consigam repaginar o São Paulo não só para a sequência da Libertadores, mas para a sequência do Brasileiro, porque a gente está numa temporada que nessas duas competições só começou, apenas o primeiro jogo. E sim, foi pior do que o Sport, e a pergunta continua, a pergunta persiste. Será que o São Paulo tem time para avançar da fase de grupos da Libertadores? Eu ainda quero acreditar que sim, apesar de a gente ter outras duas equipes que são tão favoritas quanto, e se o São Paulo não tomar cuidado, pode ser eliminado na primeira fase. Isso não é alarmismo da minha parte, isso é fato comprovado. Foi ótimo vencer logo na estreia, muito importante vencer fora de casa, porque esses pontos que o São Paulo conquistou talvez são pontos que podem fazer a diferença para uma possível classificação para a fase de eliminação, para a fase de mata-mata. Então, que as lições sejam aprendidas, se é que serão aprendidas. Precisam ser para uma boa continuidade da Libertadores, porque daqui para frente só piora. Então, de novo, o magro 1-0 poderia ser pior e não me vejo muito em condições de reclamar. Eu só dou graças a Deus que essa tortura de jogo acabou e que eu não entrei num coma profundo de sono antes de terminar a partida. Se vocês assistirem a reprise ou replay desse jogo, gente, vai estar disponível na ESPN, dependendo da sua operadora de TV por assinatura, fica bem fácil. Vocês vão ver que, olha, passou bem longe
de ser algo admirável, por assim dizer. Foi bem problemático. E espero que os próximos jogos do São Paulo da Libertadores sejam melhores do que essa. Cara, exame no proctologista é melhor do que Tadieres em São Paulo, viu? Foi difícil terminar esse jogo sem aquela vontade imensa de desligar a TV e dormir.